Caê Guimarães é jornalista e escritor. Sua obra mais recente se chama Vácuo, uma coletânea de poesias produzidas nos últimos 8 anos. Este é o 5º livro do autor, que também possui contos e crônicas publicadas. Além disso, Caê tem um trabalho de interface, que mistura literatura, música e artes plásticas. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do jornalista e escritor Caê Guimarães. Caê, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela recepção. Nós estamos aqui com o seu livro mais recente, né? Uma publicação nova aí, saída do forno, e se chama Vácuo. É um livro de poesias, não é isso, Sim. Caê? Conta um pouco pra gente sobre esse projeto. Na verdade, ele é a sequência de um trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos. Eu estreiei em livro em 97, mas eu comecei a escrever poesia na virada dos anos 80 para os anos 90, ainda com 19 para 20 anos. Em 97 eu lancei o Por Baixo da Pele Fria, que é um livro de poesias. Em 99, um período em que eu morei em Minas Gerais, eu estava morando em Ouro Preto nessa época, eu lancei o Entalhe Final, que é uma novela. Em 2006, já de volta ao Espírito Santo, eu lancei o Quando o Dia Nasce Sujo, meu segundo livro de poesias. Em 2010 eu lancei De Quando Minha Rua Tinha Borboletas, que é um livro de crônicas, uma compilação de várias crônicas minhas. E agora, em 2010, surge o Vácuo. Então ele vem numa sequência com mudanças de direcionamento, com novas referências e influências, né? E ele começou a ser escrito, na verdade, ainda sem pensar num formato, né, com unidade estética e temática, mas eu comecei a juntar o que eu vinha produzindo logo depois de lançar o Quando o Dia Nasce Sujo, né, que é meu livro mais sintético, quase uma tentativa de um diálogo com o João Cabral de Melo Neto, uma poesia bastante seca, bastante árida e tal. E eu comecei a juntar material a partir daí. Quando eu resolvi editar o Vácuo, falei, está na hora de lançar um livro novo, eu tinha material para 2 livros. Eu tenho ainda, então tem o lado B do Vácuo. E como que você escolheu o que ia entrar nesse livro? Primeiro, assim, um critério daqueles que me satisfaziam mais, ou aqueles que eu julgava mais resolvidos, sabe, mais definitivamente fechados. Ainda que você sempre possa olhar para um poema que você escreveu e achar que ele está ainda em mutação, né? Mas o primeiro critério foi esse. Depois dessa pré-seleção, eu comecei a buscar unidades temáticas, minimamente, e uma certa unidade estética, um diálogo entre os poemas. São 65 poemas, mas eu tentei e consegui fazer nesse livro uma espécie de jogo de espelho, em que um está replicado no outro com um período invertido, sabe? Como os Beatles têm um disco chamado Abbey Road, acho que é o último disco deles, o último lançado, né? Penúltimo de estúdio, em que uma música do lado B, ela tem um andamento invertido de uma música do lado A. Eu tentei brincar mais ou menos com isso. Então, aquele leitor mais atento, ele vai ver uma frase reescrita de outra maneira. Era a ideia de dar um sentido, uma unidade, uma amarra nessa unidade temática. Nem tanto estética, porque há poemas mais longos, poemas mais curtos, poemas com influência de poesia concreta, que eu venho fazendo também nos últimos anos. Poemas mais concisos e quase, não com a métrica, mas com o estado de espírito da poesia haikai, né? E aí eu fui fazendo essa amarração até chegar a esses 65 poemas e lançar o Vácuo, e o lado B está decantando, está no barril decantando. Mas é uma possibilidade publicar essas completa, outras assim, poesias. para breve, na verdade, né? Mas eles ainda estão em processo de decantação mesmo, assim. Eu reescrevo muito. E quais são os... E acho que eles vão ser muito reescritos ainda. E quais são os temas que você mobiliza assim, no livro? Eu sei que é difícil responder isso, porque às vezes você fala de tudo, né? Sim. Não sei se é o seu caso. Mas quais seriam os principais temas? Basicamente, qualquer pessoa que se aventure a escrever está reescrevendo os mesmos temas que são reescritos desde a antiguidade, desde que o homem começou a raciocinar e começou a fazer registros, né? Morte, vida, amor, sexo, intriga, incapacidade de comunicação, realizações, frustrações, quedas, voos. Então, assim, tem alguns temas que me são caros, né? Tem algumas referências ao boxe, ao pugilismo, eu gosto muito, pratico,
não sou pugilista, mas sou praticante de boxe, é bem diferente uma coisa da outra. E o meu próximo romance tem o título Encontro Você no Oitavo Round. Na verdade, o próximo romance foi Ato Falho, meu primeiro romance, que é meu próximo livro. Eu estou agora, nesse instante, mergulhado na finalização dele, que já vem sendo escrito há uns 2 a 3 anos. Então, o boxe, por exemplo, é algo que não é um tema universal, mas é uma metáfora perfeita da vida, da existência, né, da loucura humana, da tentativa de vencer a si próprio, de vencer o outro, de enfrentar os seus próprios demônios, né, enfrentar os demônios alheios e tal. Então é isso, boxe, sexo, religião, não no sentido religioso, né, de uma religião ou de outra religião, não tem nenhuma... Tem algumas referências, talvez, a religiões afro-brasileiras, mas a religião mais no sentido do religare mesmo, né, de buscar uma explicação que, se não for plausível, pelo menos vai ser confortável para explicar o absurdo da existência, né, nascer, envelhecer, morrer, o que fazer nesse meio tempo. Então existe, talvez... Algumas abordagens também não seria místico, mas também não seria religioso, né? Mas que usam elementos, enfim, de mitologia, também tem muitas referências à mitologia grega. Então é um caldeirão de referências da minha vida, né? Agora, falar de um tema, talvez, assim, a coisa do boxe está presente em 2 ou 3. A ligação com o mar que eu tenho, que é bastante forte também, né? Por viver aqui, viver na beira do mar, né? E eu pratico stand-up paddle, assim, hoje com menos frequência, mas pratiquei muito, fui um dos pioneiros, eu e um amigo fomos os pioneiros, o Gustavo Grilo, no stand-up paddle aqui no Espírito Santo. Então tem uma relação muito, muito forte com o mar também, e isso, claro, acabo metaforizando tudo que está ao meu redor e tentando transformar isso em elementos para criar esse diálogo com o leitor. Mas acredito piamente que todos nós escritores estamos reescrevendo os mesmos temas, você não foge disso, você pode variar um pouquinho para cá ou para lá, mas basicamente a gente fala das mesmas aspirações humanas, das mesmas angústias. Você falou do escritor, e o leitor também está sempre interpretando? Então, o leitor surgiu primeiro, né? Eu cresci numa casa onde se lia muito, principalmente a minha avó materna, Dona Carmen, ela era espanhola, ela era argentina, filha de espanhóis, e na Argentina se lê muito, né? Infelizmente para nós, infelizmente para eles, se lê muito mais que no Brasil. Ela foi a sua primeira referência de leitura mesmo? Eu convivi com ela até 15 anos de idade, então a figura da minha avó sentada, com um cigarrinho na mão, não esqueça, a fumaça saía por trás do livro, com um livro, depois outro, uma estante atrás cheia de livros, despertou no menino, com 6, 7 anos de idade, né? Recém-alfabetizado e tal, o interesse por aquele universo, né? Assim, aquele era tão misterioso ver aquelas lombadas ali na estante, sabe? Imaginar o que havia ali dentro, depois vê-la lendo. E eu tive nela uma mentora muito generosa. Ela soube lentamente descortinar o universo da literatura, e ela lia muita literatura brasileira porque ela era estrangeira. Então foi uma forma dela conhecer o Brasil, né? Coleção completa de Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos. Então, claro, essas foram leituras que eu fui menino galgando degraus até me sofisticar um pouquinho como leitor para chegar nesses caras já pré-adolescente, adolescente e tal. E é isso, sem um leitor não existe um escritor, né? Assim, é indissociável. Mas assim, também havia naquele menino já uma intuição de que teria algo a dizer e que precisaria dizer algo. Aí tentei, menino ainda, aprender a desenhar, perturbava minha mãe para que me ensinasse a desenhar, falei que ia estudar pintura e tal, e não tinha a menor habilidade para coisa. Já adolescente, meu pai, eu quero estudar música e tal, me deu um contrabaixo, né? E também nada, não tinha a menor habilidade para coisa, não era ali que estava o rio no qual eu navegaria. E quando você encontrou com os 18 ou 19 anos de idade, mais ou menos, eu percebi que eu já escrevia desde 12, 11, né? Eu fui revendo uns cadernos, umas coisas antigas. E aí você encontra um colega de escola que fala, pô, você escrevia desde menino, você adorava fazer redação, você mandava bilhete, carta, às vezes, mas tinha uma coisa assim, né? Aquele menino tem um dom, enfim, uma inclinação
para a escrita. Nessa virada aí, 18, 19 para 20 anos, é que eu me toquei. Eu falei, cara, assim, né, bem ou mal, eu já vim construindo uma tentativa de me manifestar que nos últimos anos já descambou para a tentativa de fazer poemas e pequenas narrativas e tal. Aí você percebeu, não é isso? Exato, sabe? É como aquela pessoa que tem uma que... Tem alguém que gosta de você e você gosta de uma pessoa, de outra e tal, de repente você olha para aquela pessoa e fala, caramba, cara, essa pessoa está me olhando há um tempão, e olha como ela é legal. Então a relação foi essa, curiosamente, eu era um leitor já, né, com uma média de leitura talvez maior do que a meninada, enfim, mas foi nessa época que eu falei, cara, eu já tenho aqui um esboço de alguma coisa. E aí eu comecei a fazer esse mergulho, e aí esse mergulho foi se tornando, ao longo do tempo, estou com 44 agora, cada vez mais profundo. Quer dizer, eu comecei também a me tornar um leitor mais criterioso, tanto em prosa quanto em poesia, e a me mergulhar, no caso da poesia, que é o caso do Vácuo, em universos estéticos cada vez mais variados e que me instigassem e que me provocassem essa tentativa de ir para o ringue, lutar com eles, sabe? Atingi-los, deixar que me atingissem, enfim. E, Caí, a sua relação mais forte é com a poesia porque você tem um livro de crônica, um de contos e falou que está trabalhando num romance. Sim. Mas você sempre parece que volta na poesia. Esse já é o seu terceiro livro, não é isso? Livro. A poesia, ela é a sua referência maior? Sem dúvida, é a manifestação mais profícua, aquela a qual eu tenho me dedicado mais. É engraçado, alguns escritores acham que o primeiro nasce um poeta e depois um prosador, né? Ou que todo prosador começa fazendo poesia e, curiosamente, muitos prosadores começaram a fazer poesia e nunca mostraram para ninguém, porque, enfim, né, não acham que tenha qualidade e tal. O lance das crônicas eu manifestei para um amigo, o escritor e jornalista José Roberto Santos Neves, na época editor do Caderno 2, que eu queria exercitar outra forma de escrita. E a escritora Mara Corradello, era cronista da Gazeta na época, uma escritora talentosa, querida, já esteve aqui com vocês, ia tirar férias, ou estava saindo, não me lembro agora, e ele me convidou, vamos lá, experimenta a crônica. E foi, assim, na necessidade mesmo. Bom, tem um prazo para entregar uma crônica. Na pressão. Não lembro nenhuma pressão, mas eu não sabia ainda se era a minha praia. É preciso ter muito cuidado com isso, né? Assim, eu me lembro que eu levei um tempo para dizer, sou um escritor. Sabe, foi uma preparação, uma construção, um processo para eu chegar ao ponto, ainda que tivesse livros publicados, para falar, sou um escritor profissional, né? Então, a crônica foi isso. Eu falei, vamos lá. E foi, já tem 7 ou 8 anos. Do Pensar, eu passei a ser, do C2, eu passei a ser colaborador do Pensar. E a prosa, de verdade, é uma tentativa que eu já venho fazendo silenciosamente, subterraneamente, há alguns anos. É um universo bastante distinto da poesia, ainda que haja no mundo extensa produção de prosa poética, e a minha prosa, inevitavelmente, acaba sendo poética também. Caí, a gente tem mais assunto pela frente. Vamos eu também lá. Quero que você leia uma poesia pra gente. Ótimo. Depois do intervalo, Tá pode bom. ser? Pode, obrigado. Bom, o programa O Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Há rumores de tempestades solares, de intempestivos rancores, de texturas ásperas na superfície das cores. E em tudo que se fala e se grafa, assinala e contradiz, há rumores, há rumores. Há rumores de afasias e escaras, de analogias vazias, de corroídos valores. E daquilo que se especula e pondera, analisa e confirma, há rumores, há rumores. Há rumores de vento na sala, de louças quebradas, de poucas badaladas nos sinos das torres. Há rumores de fogo nas palhas, de traças nas páginas, de troças nas falas e nos tintos amargores. E em tudo que respira, volatiza e incinera, há rumores, há rumores. Obrigada, Caí. Bom, nós voltamos com o segundo bloco do programa Obrigado Dedo de Prosa, já com poesia, né? Isso, vamos lá. E vamos falar mais delas. Legal. Caí, a sua poesia também tem uma questão de música, de arte, uma coisa um pouco misturada, experiências, né?
que você vem tendo aí? Conta um pouco pra gente dessa forma diferente de fazer poesia. Bom, eu sempre escrevi, a minha onda sempre foi pensar na poesia no papel, no formato do livro e tal. Admirava quem fazia e trabalhava com outras superfícies, outras plataformas, mas não tinha me aventurado nesse universo até 2009. Foi quando eu recebi o convite para participar do Festival Espírito Mundo, organizado pelo Instituto Coram daqui de Vitória. Festival que acontece há muitos anos na Europa e leva artistas daqui para lá. E essa edição foi feita numa cidade francesa, Celles-sur-Belle, e eu tive um desafio, porque eu não domino o francês. Então, era uma língua estranha. Poesia, que existe uma limitação, porque eu trabalhei com a própria língua e tal, então você não tem como fugir, a música é muito mais universal, as artes plásticas, um teatro, como já foi exibido lá também, pelo Taruídas Mutantes na época, você pode fazer legendas, né? Numa apresentação teatral, no audiovisual você põe legenda e exibe um filme, mas e na poesia e na literatura? E como você fez? Os poemas foram traduzidos pelo Gilberto Chodani, pintor e escritor francês que já esteve aqui, a Jo Drummond também, escritora que também já esteve aqui, ajudou bastante e traduziu alguns também. Na época, eu os gravei em português, nós fiz uma seleção desses poemas que foram traduzidos, e o próprio Chodani, a Aline Yasmin, que era diretora do Instituto Coram e domina o francês, gravou, e o cineasta Ricardo Sá, também daqui de Vitória, que domina o francês. Os três gravaram em blocos algum desses poemas em francês, eu os gravei em português. E mandei essas gravações para São Paulo e comecei um trabalho online com o Léo Grijó, um músico e produtor que está radicado em São Paulo há alguns anos, é um trabalho super bacana. Mais do que músico e produtor, é um arquiteto sonoro, é um cara que cria ambientações sonoras, eletrônicas e tal. E ele, entre aspas, musicou, eletrificou essas gravações, esses poemas. A gente fez alguns arranjos, alguns acertos e tal. Não arranjo musical, mas arranjos na estrutura deles. E levei esse material para a França e ele tocava, entre aspas, né, nas rádios da cidade, na rádio da cidade, em postes e tal, enfim. E no intervalo e durante os shows. E também levei painéis com esses poemas impressos em francês, com intervenções de um artista gráfico chamado Marco Viana, também daqui do Espírito Santo, muito talentoso, meu amigo. E nós instalamos esses painéis em alguns cantos da cidade e os movíamos ao longo dos dias do festival. E aí deu um clique, eu falei, caramba, cara, eu acho que, né, vai ser uma boa. Foi outra coisa muito legal desse festival também foi 2 anos depois, eu participei de uma outra versão, já num recital bilíngue, recitei em português com participação de uma atriz francesa, Jacqueline Guénani, lendo em francês, e o Wanderson Lopes, o violonista daqui, capixaba super talentoso também, fazendo uma intervenção sonora e tal. E nesse festival de 2011, eu acabei indo até Barcelona, onde eu encontrei a Joana Castells, que já estava trabalhando na tradução do meu primeiro livro, que acabou sendo publicado ano passado na Catalunha, em edição bilíngue português-catalão. Por baixo da pele fria virou Per sota de la pele freda. Foi uma experiência sensacional que a gente vai retomar com outros escritos e tal. Então, assim, eu devo isso a esse festival, foi muito bacana. E também é o despertar para outras possibilidades estéticas que não fossem só a poesia grafada no papel. Com o passar dos anos, eu comecei a trabalhar umas coisas também de poesia concreta, né? E acabei recebendo um convite da Marli Siqueira Leite, que é professora e estudiosa de literatura, para participar da exposição, que foi a maior exposição até hoje feita no Brasil, reunindo a obra do Ronaldo Azeredo, né? Então, assim, além de estar criando agora um trabalho, já pensando nisso, já pensando no formato de uma exposição individual minha, eu percebo quanto a produção desses poemas concretos já influenciaram também na poesia que eu acabo de publicar. E a poesia haikai também, que eu comecei a estudar, a pesquisar, por influência de Milo Fernandes, Leminski e o próprio Mário Quintana, né, que publicaram haikais com muita qualidade e tal, o haikai brasileiro, que é bem diferente da forma japonesa, né? E comecei a produzir haikais, quando eu percebi também já estou com um volume razoável, assim, que já daria até uma publicação. Mas o curioso é ver como essas
linguagens diferentes acabam se interpolando, né, e se misturando, e como elas estão no vácuo. Caê, você acha que essa mistura de linguagens atrai mais o leitor? Porque muito se fala que o livro de poesia ele não vende tanto, né? Que talvez os leitores, enfim, perderam tanto interesse por poesia, não sei. Não sei se você pensa dessa forma. Mas essa nova forma de fazer poesia, misturando com a arte, misturando com a música, atrai mais o leitor? Olha, atrai mais leitores, né? Assim, eu quando comecei a enveredar por esse caminho, eu não pensei necessariamente na atração de novos leitores. Pensei na possibilidade de mais espaços ou de outros formatos para mostrar o que eu faço. Até porque a leitura de um livro de poesia é um processo muito individualizado, né? Então, essa experiência na França e agora essa da exposição também no Mais, serviram para consolidar em mim a certeza de que existe um espectro mais amplo assim, a ser trabalhado, né? Elas interferem no meu trabalho, quando eu penso na poesia para o papel, interferem, claro, tudo interfere, né? Eu, assim, tentando responder a questão do livro, eu não sei te dizer, sinceramente, se o fato de haver mais pessoas interessadas em poesia faça com que se venda mais livro. Na verdade, eu sei te dizer, eu acho que não faz com que se venda mais livro de poesia, ainda que eu perceba que mais pessoas estão interessadas em poesia nas conversas pessoais e tal, e nas redes sociais. Eu tenho o hábito de usar as redes sociais para publicar coisas que ainda estão em estado bruto. Quando começou a onda das redes sociais, acho que em 2008, 2009, eu recebi um convite de amigos de fora daqui do Brasil até. Caê, as redes sociais, outros autores já falaram isso aqui no programa, tem sido uma ferramenta de divulgação muito forte, né? Com toda a banalização, com toda a brutalidade que as eleições revelaram agora de forma tão cruel, tão horrível, tão imatura, a forma como as pessoas lidaram umas com as outras, se agredindo por diferenças ideológicas, né? Com tudo isso, né? Com toda a violência também, que está cada vez mais exposta ali e tal, e as banalidades, na nossa praia, eu acho que teve um ganho bem bacana, assim, né? A possibilidade de você ter, na verdade, um imenso painel ali multifacetado de autores que você vai buscando e vai conhecendo, que vão te conhecendo, e vai trocando material, que vai trocando informação. Então, assim, para a poesia eu acho muito bacana. Eu instintivamente, quando me convidaram, foram amigos de fora do Brasil, acho que ainda havia muito pouco brasileiro conectado às redes sociais e tal. Eu, sei lá, instintivamente, eu peguei um fragmento de um poema e coloquei 1 mês ou 2 meses depois que eu tinha entrado nesse universo. E aí eu comecei a ver comentários e comentários e comentários. E falei, cara, bacana, acho que é por aí. E adquiri esse hábito, né? E percebi que consegui meia dúzia mais de leitores fiéis, né? Pessoas que acompanham, que gostam, que às vezes comentam em box. Gente nova que está surgindo agora, com força, com vontade para escrever, que fala, pô, legal, leio tuas coisas, posso mandar por aqui e tal, não sei o quê. Isso é bastante comum e muito legal, muito saudável. Então, eu acho que o uso das redes sociais, sim, ele pode ter, no meu caso, acho que teve, sim, uma função muito bacana de divulgação, de aproximação, né? Como tem hoje no Brasil inteiro um boom de feiras literárias, festivais literários, cafés literários, que o Sesc faz aqui com total competência, né? São ferramentas de aproximação com o leitor. São ferramentas que estão consolidadas e que não vão desaparecer, né? O impacto econômico da Flip em Paraty, ou da Festa Literária de Ouro Preto, a gente brinca de Flop, né, que é muito bacana e muito consolidado também, pô, isso não se mede. A mobilização que se cria na cidade não se mede. Mas isso não faz necessariamente que se compre mais livros, entende? Então, assim, existe mais pessoas interessadas, sim, em poesia. Eu dei essa volta toda para tentar te responder. Que essas outras plataformas que eu tenho trabalhado, claro, elas fazem parte de todo esse processo. E eu espero que tragam novos leitores, novas cabeças com quem eu possa me comunicar. Pessoas que conheçam o meu trabalho. Mas eu não consigo ainda mensurar, e eu acredito piamente, até agora, podem me provar o contrário, que isso não está fazendo com que se compre mais livro, né? Por isso o trabalho como a da editora Cosa, que existem outras no Brasil, eu tenho a Pedregulho aqui em Vitória também, que é muito bacana. Se eu esqueci qualquer outra, me desculpe.
é muito importante porque, primeiro, dá voz a escritores que estão com uma proposta séria e sólida. E muitas vezes eles não encontram a oportunidade para publicar. Sim, né? sim. E muitas vezes estar em uma grande editora não é a garantia de que você vai ser muito lido. Né? Você pode, às vezes, estar numa média ou numa pequena e ser mais lido e ser lido por um público mais qualificado até do que na grande. O editor, o Saulo Ribeiro, ele tem uma frase que eu acho genial, uma sacada assim. Eu acho que ele já esteve aqui com vocês também, né? Também. Que ele fala do trabalho de uma editora como a coisa como o trabalho da literatura jiu-jitsu, né? Você pega o leitor, estrangula, dá uma chave de braço, prende ele ali, dá um... né, trava e fala, você não vai sair daqui, você vai ler, quer dizer, é uma metáfora para mostrar que é um trabalho corpo a corpo e é um trabalho individual, né? E aí tem sistemas de venda na internet e coisas do gênero, lançamentos, participação em feiras e tal. Então eu acredito nesse trabalho, assim, eu acredito no livro, não consigo não acreditar no livro, até porque se não acreditasse não publicaria. Com certeza, né? você não pode não acreditar. Mas estou cada vez mais dedicado a essas outras plataformas e eu ainda não sei, ainda não estou convencido de que essas plataformas, pelo menos até agora não, façam com que seja mais lido e tal. Entendi. Talvez seja esse também um trabalho de jiu-jitsu, não é boxe, né? É luta de chão. Eu acho que é mais ou menos essa a imagem que eu daria. Caio, o nosso programa está terminando. Eu queria que você deixasse o seu contato ou informasse ao pessoal de casa onde está vendendo o livro, onde o pessoal pode conseguir, ou conversar com você, trocar uma ideia. Como é que o pessoal pode fazer? Tenho um contato, eu tenho uma fanpage, Caio Guimarães, escritor, no Facebook. O site da editora, www.cousa.com.br e também no Facebook, facebook.com/editora Cousa. É possível adquirir o livro na editora e é possível adquirir comigo também, entrando em contato via Facebook. Não tem mistério. Não tem mistério. Caio, eu vou pedir para, enquanto eu faço o encerramento com o pessoal de casa, você separa uma poesia para a gente terminar o programa com poesia, claro. em grande Bom, estilo. um prazer. E eu agradeço a sua presença. Imagina. Muito obrigado. Bom, o programa O Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalias.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Alias, o seu canal Cidadão, mas com mais uma poesia. Vamos lá. O halo da lua grafado na rua insinua outra noite insone, como açoite nas costas da praça, como trincado no corpo da taça, como trago e troça, como drama e graça. E basta que durma para que a lua afasta se afaste do asfalto molhado, para se pendurar no telhado e de lá, encharcada de sereno, invada pela janela meu sono, meu corpo, meu sonho terreno.